Que a lista está prevista, para ser entregue na segunda-feira seguinte. Então, semana que vem, terça e quinta, são os dias para tirar dúvida. Né? Tente não deixar para o último dia. Claro, pode sempre usar os decks também. Muito bem. Já estamos gravando, vamos começar então. Então, na aula passada, nós estávamos discutindo, né, estamos na seção 11.2 do Griffiths, né, de cargas pontuais, na radiação por cargas pontuais, e estávamos discutindo, rederivando a fórmula de Larmor. Né? Então, derivamos a fórmula de Larmor. Nós derivamos elas em dois contextos. E agora estávamos no contexto realmente do campo exato de uma carga pontual. Certo? E aí, como é que a gente derivou a fórmula de Larmor? A gente supôs que instantaneamente eu tinha V igual a zero. Né? Então, eu tinha uma situação onde a velocidade era nula em algum instante de tempo. E com isso, a gente conseguiu, que a fórmula era complicada, e a gente conseguiu simplificar bastante, porque, né, quando V igual a zero, aquele vetor U, certo? Que ele tem uma componente de R chapéu, C chapéu e V, né? Esse cara quer ser C chapéu menos V, fica então igual, nesse caso, né? A simplesmente C chapéu. Então, simplificou muito as equações, porque tinha os termos de C chapéu, vetor C chapéu, que é 1 para 0, os termos de C chapéu escalar, C chapéu, que é para 1, né? E, com isso, nós mostramos que você tinha um vetor de point de radiação na direção radial da posição da carga instantânea, né? Dada por 1 sobre μ0c. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer aqui. Eu vou botar dessa maneira. Eu já escrevi a forma final já. μ0 e vai com a aceleração ao quadrado, como a gente já tinha discutido, certo? Temos 16 π quadrado c aqui, e aí aparece aqui um seno ao quadrado de gama. Está escrito θ no livro, eu estou escrevendo gama para deixar bem explícito, que é o ângulo entre o vetor xi e a aceleração, tá? Que só vai ser θ se você escolher o vetor aceleração, um dos vetores na direção z, tudo bem? C chapéu. Então, é um perfil de radiação radial, correspondente à posição da carga no tempo retardado. Lembra-se que esse xi, aqui nesse contexto de carga pontual, né, é dado por, não é R menos R', porque não tem um R' integrado aqui, é R menos W no tempo retardado, que é a posição da carga pontual no tempo retardado. Então, é radial frente a essa posição retardada da carga, com o perfil que tem esse termo aqui de seno ao quadrado de gama sobre xi, né, onde cosseno de gama. Ops. Né? Tem esse termo de seno ao quadrado ali, de gama, que dá um perfil que diz que na direção de aceleração é nula a radiação, né? E ela é máxima na direção perpendicular. Tudo bem? Né? E daí você tira a potência irradiada total, né? Integrando, né, o vetor de point de radiação, uma esfera de raio grande, né? No caso, se eu estou pegando só o S de radiação, não precisa ser raio grande, qualquer raio vai funcionar. E aí esse cara dá o termo, vai de novo com aceleração ao quadrado, né? Muda só uma quantidade numérica aqui, né? E tem a forma de Larmor. Essa forma, claro, é um caso particular, porque
ela foi derivada no caso de velocidade nula da carga instantaneamente. Tá? E a gente vai agora discutir a generalização dela. Ficou alguma dúvida dessa parte? Isso aqui foi a aula passada. Tranquilo? Tá. Então, para derivar agora a generalização dessa fórmula para velocidade não nula, na verdade, eu vou só indicar, né, a expressão, mas eu não vou fazer a última integral, não, que é muito complicado, deixo para vocês, se quiserem, né, verem com mais calma. Mas vamos lá. O que muda, então, quando você tem uma velocidade da partícula? Bom, se eu tenho a velocidade da partícula, eu vou ter que me preocupar com termos que não são muito diferentes do que a gente trabalhou lá atrás, quando a gente estava integrando o ρ, só que tinha um tempo retardado na história. E aí não dava a carga total né, não dava a carga total da partícula. Né? Tinha um termo, um jacobiano ali. Tudo bem? Então, aqui, o argumento agora é parecido. O que acontece? Quando você está com uma velocidade, né, em movimento, você tem que pensar o seguinte: bom, eu tenho que pensar no que eu quero chamar de potência irradiada. Porque você vai estar discutindo se a potência irradiada isso é uma discussão que a gente vai fazer na aula de hoje. Quer dizer, tem duas maneiras de você falar de potência. Uma traça uma esfera e fala, né, de raio grande, e fala qual é a potência naquela esfera. E aí a esfera pode ser comóvel ou não com a sua carga. Tudo bem? Você pode pensar assim. E que anda junto. E aí você pode pensar também numa esfera muito grande e também, né, quando for fazer o resto da sessão, não agora, mas mais para frente, perto da carga, se você pensar perto da carga, você vai ter outros termos que não irradiam, mas que podem afetar o movimento da carga. Tudo bem? Porque você está transferindo momentaneamente energia para lá e para cá. Muito bem. Tá. O que a gente tem que se preocupar agora? A gente tem que se preocupar que se a carga está em movimento, você vai ter um efeito análogo ao efeito Doppler, né? Que é o jeito que está descrito no livro, não foi o jeito que a gente fez aqui em aula, a gente fez para o jacobiano, mas tem o efeito Doppler no sentido de que o número de frentes de onda que vai passar uma esfera, certo? É diferente do número de frentes de ondas emitido pela partícula. Tudo bem? Então, se V diferente zero, você vai ter um efeito assim. Depois eu vou mostrar, não posso mostrar uma animaçãozinha, mas se tem uma carga em movimento, certo? Pensa no caso agora, onde eu tenho V constante, que é o caso que é análogo ao efeito Doppler que a gente estuda lá em geral na física. Então, se você tem V constante, o que acontece é o seguinte: se essa fazer uma coisa menorzinha. Se você tem uma onda sendo emitida ali esférica, né? Conforme você vai andando, o ponto de emissão vai variando. Então, você vai estar emitindo ondas que não vão estar concêntricas assim, mas elas vão estar deslocadas, certo? Desta maneira aqui. Tudo bem? Então, você vai ter aquele efeito que vocês já conhecem, de que na direção do movimento, eu vou ter uma compacta, né? Vai ter o comprimento de onda fica menor, o efeito Doppler, né? E na direção contrária fica maior. E aí você agora tem que tomar cuidado quando você está traçando essa esfera para integrar o vetor de Poynting. Você tem que tomar cuidado e falar o seguinte: tá bom, mas que esfera é essa? Vai ser uma esfera que acompanha a carga ou uma esfera estacionária no laboratório? O que vocês acham? Eu acho que deveria acompanhar a carga. Por quê? Porque aí ficaria constante sobre essa esfera que você vai estar traçando. Certo. Mas aí tem que tomar cuidado, porque olha só, pode parecer, né, que fica mais simples, mas se a carga está num movimento complicado,
que não é retilíneo, né, com velocidade constante, na verdade, continua sendo muito complicado, mesmo que você esteja numa posição que acompanha atualmente, porque a cada instante de tempo, o que importa é a posição retardada da carga naquele momento, e a posição retardada depende de onde você está no espaço. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Nesse momento, você poderia falar, não, eu acompanho a carga de modo a ter uma esferinha que acompanha a carga. Só que, olha, se você faz uma esferinha que acompanha a carga, tudo bem. É interessante saber isso, mas uma esferinha que acompanha a carga significa que você está pensando numa esferinha assim, ó. Aqui. De qualquer maneira, você vê que ela não vai ser consciente com aquelas ondas que estão sendo enviadas. Então, na hora que você for integrar aqui, ao redor dessa esfera, certo? Diferentes ondas vão ter diferentes tempos retardados. Quer dizer, você vai estar pegando essa onda aqui nessa região, certo? Mas aqui na frente você pegou uma onda que vai ser emitida antes e aqui atrás uma onda que foi emitida depois. Então, quando você fizer a integral nessa esfera vermelha, você tem que levar em conta o fator Doppler de qualquer maneira. Tudo bem? Não sei se ficou claro. Então, o que a gente quer na prática é isso aqui. Então, estamos interessados na potência que escapa da carga num instante retardado, que a potência, né, de uma carga, que seria dWdt, só que aqui eu quero dWtr. Eu estou querendo saber o que a carga emitiu no tempo retardado para cada posição que eu estou atuando, e esse cara, obviamente, depende da posição que eu estou. E aí que eu estou falando, claro, isso aqui, como é que é esse cara aqui? É regra da cadeia, né? W dt, dtr, perdão. Certo? Então, dw dt, se quiser, 1 sobre dtr. Vou botar aqui, pode ser aqui, é parcial já, se quiser, dt. Tudo bem? Isso aqui também poderia ser parcial. Então, essa é a diferença, tudo bem? Se você está integrando em relação ao tempo ou tempo TR. Se você está fazendo tempo, é o equivalente de você estar num ponto estacionado do laboratório. Se você fizer em TR, você está levando o tempo dado em cada ponto que você está integrando aqui, tem um tempo TR diferente, que é o que a Carol estava querendo. Mas continua tendo que levar em conta esse termo aqui. Certo? E... então, essa é a questão. Então, vão ter duas complicações aqui. Uma que eu tenho que levar em conta esse termo aqui, um jacobiano, se quiser. E o outro é que, claro, que os campos, quando eu tenho o termo de velocidade, são mais complicados, né? Porque tem mais termos ali e aquele vetor U não é mais só C que C chapéu. Tudo bem? Bom, muito bem. Quem é dtr dt? Certo? Como é que eu calculo dtr dt? Então, dtr dt... o dtr, vamos lá, como é que a gente fez lá atrás? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ups. O dtr-dt vou querer associar com a posição que eu estou, que vai ser diferente, né? E aqui, o vetor u, no final das contas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar para a expressão lá atrás, que a gente derivou isso. Deixa eu ver se eu lembro onde é que foi que a gente fez isso. A gente fez isso lá atrás, quando a gente estava falando, fazendo todos aqueles gradientes, derivadas, a gente teve que calcular dtr e dt. Deixa eu ver se eu acho aqui uma expressão para isso. Onde é que foi que a gente viu isso da última vez? Alguém lembra onde é que a gente viu isso? Porque o que eu quero na prática aqui é associar isso com a velocidade da partícula. No fundo, vai aparecer, porque eu não estou com os quadros aqui, eu não tenho o quadro negro na mão aqui, mas no fundo vai aparecer um termo de Doppler quando você fizer essa conta. Tá? Foi o que a gente viu lá atrás. Desculpa, agora estou lembrado. Então, a gente não fez essa conta porque eu fiz pelo jacobiano. O Griffiths é que faz pelo termo geométrico. Então, você teria que pegar lá aquela discussão geométrica que eu mencionei rapidamente, mas não fiz a conta, que é lá atrás do capítulo 10.
Tudo bem? Então, isso a gente viu lá no capítulo 10. Então, você volta lá no capítulo 10, estou querendo voltar aqui, onde é que é isso feito? Aqui, é lá, né, na seção 10.3 das cargas pontuais, onde é calculado, né, um termo de volume que passa, né, por uma carga, em frente a um termo em repouso. No final dos contos é isso. Quando você faz esse integral, ela é a derivada de dtr e dt. Tudo bem? Na prática, né, o que a gente viu, então, é que aparece um termo, vou botar aqui, depois a gente vai discutir. Ups. Que nem apareceu lá, né, nos potenciais de Linear-Richter, aparece um termo que é 1 menos o psi escalar V sobre C. Lembra? Aparece um termo desse aqui. Então, vai aparecer o mesmo termo aqui, e esse termo aqui, na prática, é direto o termo que vem da derivada de dtr e dt, tudo bem? Quando você faz isso em cada ponto. Né? Lembrando que aqui, né, então vamos lá, tr, ele é t menos si sobre c. Tudo bem? Muito bem, então quando você derivar isso em relação a t, você vai ter o 1 trivialmente saindo dali, certo? Mas você agora tem que fazer a derivada de xi em relação a t e o xi, né, calculado no ponto em questão, sendo que o xi agora, nesse caso, de novo, como a gente falou, cadê? É esse aqui, R menos WTR. Então, vai aparecer a derivada aqui de xi em relação a t e vai aparecer um W ponto aqui, que é o que a gente chama de velocidade da carga. Bem? Conclusão disso tudo é que dW dtr, aqui eu tenho 1 sobre essa derivada aqui, tudo bem? Então, 1 sobre essa derivada vai dar exatamente, né, 1 sobre isso aqui. Então, já sai fora aquele ali. Então, isso aqui é C chapéu escalar V sobre C, que multiplica dW dt. Tudo bem? Mesma discussão. Muito bom. Esse cara aqui é exatamente... Quem é esse cara aqui? Volta para a definição do U que está aqui. Né? Então, se chapéu escalar U mata esse cara e fica um V escalar C aqui. Então, isso aqui, na prática, quem é? Esse aqui você pode escrever como si chapéu escalar aquele vetor U. A diferença é que quando você faz si chapéu escalar U, aparece um termo de C ali. Né? Então, eu tenho que pegar esse cara e dividir por C. Né? Dividindo esse cara por C, aí fica V sobre C, como eu queria. Então, esse é um termo que aparece. Si chapéu escalar U sobre C, ou, se você quiser, como está escrito no Griffiths, xi vetor escalar U sobre xi C. Tá? O que eu quero chamar a atenção no final das contas com isso é que você deriva assim, voltando aqui para o azul, que a potência por unidade de ângulo, que agora esse cara vai depender do ponto que você está, onde esse ômega é um ângulo sólido, né? Esse ômega, o ângulo sólido é seno de θ, de θ, de φ. Seno quadrado de θ, de θ, de φ. Não, desculpa. Seno de θ, de θ, de φ. É o termo de ângulo sólido. Então, a potência medida por ângulo sólido, ela vai ser associada, né, a este termo aqui no tempo retardado, que está associada a dW dt no tempo, né, final da carga, e está associado, desculpa, aqui eu perdi o dW dt. Então, eu quero associar esse termo aqui, que é dWdtr, com dWdt. E dWdt a gente já discutiu. dWdt, né, vai estar associado. Quem é que você emite num instante de tempo? Né? É a potência emitida, vai estar associado, né, conforme na nossa discussão da última aula, ao campo quadrado de radiação. Certo?
Então, o vetor está associado ao vetor de point, que a gente calculou lá atrás, né? Então, antes de eu fazer isso aqui, né? Vou voltar aqui, porque a gente estava revisando a aula passada. Então, isso aqui não é a revisão da aula passada. Então, na aula passada, quando a gente fez esse vetor de point aqui, esse é de radiação, da onde veio isso aqui? Eu pulei só um caminho que eu vou querer agora resgatar. Esse cara aqui veio de você pegar, né, e fazer 1 sobre μ0 é vetor B, só levando em termos que só vai entrar o radiação B de radiação, e que o B de radiação ele é psi chapéu vetor R de radiação. Então, a gente tinha mostrado na última aula que isso aqui era só, né, a menos G termos μ0c. Isso aqui é o E de radiação quadrado na direção psi. Tudo bem? Então, esse cara aqui, que é o vetor de Poynting, tem o E de radiação. O que muda aqui agora? Só. A única mudança agora é que na última aula eu peguei esse E de radiação fazendo V igual a zero. E agora a gente tem que pegar o E de radiação sem fazer V igual a zero. Então, essa é aquela complicação adicional que eu tinha mencionado, que, né, que vai além desse fator de jacobiano dtr para dt. Tudo bem? Então, aqui, o que eu quero dizer é, então, você vai ter esse fator de psi escalar U sobre psi C, certo? E aqui você vai ter o mesmo termo ali, do vetor de Poynting, que você está fazendo escalar dA, né? Porque a integral disso é esse cara escalar dA, com E de radiação, agora é a parte escalar dele aqui, né? Com um psi quadrado, porque aqui eu tenho que fazer psi escalar psi com d ômega para integrar. Tá? Muito bem. E agora, quem é esse termo aqui? Bom, só substituir quem é esse termo aqui. Então, se você vai para o E de radiação, o E de radiação tem termos que vão com psi chapéu escalar U ao cubo, certo? Quando você fizer com ao quadrado, você vai ficar com esse cara, né? Aqui eu vou ter a sexta potência, só que uma potência vai morrer aqui. Então, tá bom, vamos fazer mais um lembrete aqui da aula passada. Qual é o E de radiação completo? Que a gente calculou lá atrás, no capítulo 10 ainda, né? Então, eu tenho o termo de U escalar psi cubo, tenho o termo de C2 e V2, tudo bem? E tem o termo de radiação. O termo que tem C2, menos V2, etc., do campos de velocidade não me importam, certo? Eu estou só pegando o E de radiação. Então, E de radiação, fórmula geral dele. Então, o nosso querido Q 4πε0, sempre. Agora, psi, que multiplica psi escalar U, cubo, como eu estava falando. O termo de velocidade não me importa, e aqui eu tenho só psi vetor U vetor A. Tá, vou levar ao quadrado, então vai aparecer esse cara a sexta potência, vai aparecer um psi quadrado aqui, vai aparecer esse termo aqui ao quadrado. Certo? Então é isso que eu preciso agora. Então vamos lá. Professor, Fala. eu me perdi. Essas fórmulas, elas não são para uma origem fixa? Você está usando a origem, o que? Acompanhando o tempo retardado. Mas elas valem ainda. A origem não é fixa, no sentido de... Eu estou sempre tratando com o vetor psi, o psi, que é R menos a posição retardada. Ou seja, ele é um vetor que liga a sua posição... Você tem uma carga em movimento, deixa eu fazer aqui nesse cantinho. Eu tenho uma carga em movimento, certo? Com uma velocidade v. Aqui, velocidade v, que tem uma posição w no tempo retardado. Certo? Que é o vetor W. Então, é um vetor que liga uma origem qualquer. Tem uma origem arbitrária aqui na história. Mas ela não importa, porque só entra esse vetor e o vetor R, que é um vetor arbitrário onde você quer calcular o campo. Quer dizer, a posição que você está em interesse, né? Arbitrária, assim, não é a palavra ideal. E aí você tem um vetor que liga ambos. Esse vetor é o psi.
Então, a gente está escrevendo tudo em termos desse xi. Esse xi não depende do sistema de coordenadas, porque eu posso mudar o sistema de coordenadas aqui e o xi não muda, certo? Vai mudar o R, muda o W, mas não muda o xi. Não sei se era isso que você está perguntando. Não, era assim. Tá. Então, isso que eu estou falando. O que muda aqui, que você tem que ficar atentos, frente ao que a gente está fazendo com uma distribuição contínua, é que na distribuição contínua, o xi era R menos R'. Aqui é R menos W. A gente está usando a mesma letra para uma quantidade que é ligeiramente, interpretação ligeiramente diferente. Tá? Mas é ligeiramente diferente. Porque aqui é a posição da carga interpretada. Lá é a integração sobre R', sobre a posição da carga, todas as contribuições, certo? Tá, então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, me avisem. Aconteceu alguma coisa, ficou azul aqui. Não sei o que aconteceu. Peraí. Bom, então aqui eu tenho... Ops, ficou na cor errada. Então, aqui eu tenho, vamos lá, Q quadrado sobre 16 π2 ε0 quadrado. Estou só levando ao quadrado todos os termos ali que eu tinha, né? Vou ter um si quadrado, si escalar U seria a sexta potência, mas eu tenho um termo aqui na frente, então fica a quinta potência aqui. Eu tenho um xi aqui também, que na verdade corta esse quadrado aqui. E eu tenho 1 sobre C, que aparece daqui. Então, tem um C aqui. E agora, perdão, eu tenho um xi quadrado aqui também. Então, vamos pegar todos os termos. Vamos botar todos um por um. Então, eu tenho um xi quadrado, que vem do E. Eu tenho agora um termo 1 sobre xi quadrado. Então, xi quadrado e xi ali. Eu tenho 1 sobre μ0c, que apareceu daqui. E eu tenho o que sobrou, que é esse termo aqui, módulo quadrado. Na verdade, é isso aqui mesmo, né? Tudo bem? Tá certo? Todos os termos estão ali? Professor, Diga. tem um C a mais, não? Tem um C a mais. Aonde? Aqui? Eu botei o C 2 vezes. É isso? Isso. Obrigado. Um C a mais. Deixa eu ver aqui. Ou não? Eu tinha um C que vinha daqui e tinha um 0C. Tá, estou entendendo. Quer dizer, esse termo aqui de 0C vem... porque eu estou escrevendo hora de uma maneira, hora de outra, né? Acho que é isso. Deixa eu ver. O que eu queria... Esse 1 sobre μ0c vem daqui. Esse 1 μ0c vem do S de radiação. 1 sobre μ0c. O E de radiação tem esse termo. E eu tenho, além do 1 sobre 0c do E de radiação, eu tenho 1 sobre c daqui, que veio daqui. Então, acho que estava certo. Não, acho que tem um C2 ali. Está errado? Não, acho que estava certo. Eu não tinha visto o C com o xi ali. Só Perfeito. tinha visto do μ0. Isso, tranquilo. Tá. O que eu queria aqui agora? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Tá certo, né? Então, eu acho que é isso aqui que eu queria. Tá? Quando você tem um xi quadrado aqui, tem um xi ali, esse cara, o E de radiação tem que cair com... Vamos lá, esse E de radiação tem que cair com 1 sobre xi e ao quadrado 1 sobre xi quadrado. Então, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Parece que ele está com a potência errada. Aqui eu estou com esse E de radiação, a potência dele está errada aqui. Que aqui está xi cubo sobre xi. Então, essa forma tem um erro. Porque ele tem que cair com 1 sobre xi. Certo? Então, o erro, nessa forma, está aqui. Né? Lógico. Você entendeu? Está caindo com a potência errada. Certo? Então, o erro está aqui. Na verdade, esse termo aqui, quando você escreve dessa maneira, ele não pode ser xi chapéu, ele é xi vetor. Estão lembrados? Estou querendo achar a fórmula aqui para mostrar para vocês. Mas, com certeza, isso está errado, porque, de novo, está com a potência errada. Tudo bem? Eu não lembro agora, estou querendo achar a expressão, é 10,65, né? Então, aqui, né, esse cara aqui, tem que tomar muito cuidado. Aqui tem hora tem que ser chapéu, tem hora tem que ser vetor.
Agora está melhor. Agora eu tenho potência de Xi quadrado sobre Xi cubo 1 sobre Xi. Então, aqui é Xi vetor. Vamos ver se agora está certo. Xi quadrado, Xi a quarta, Xi a sexta, Xi a 5, Xi a sexta. Perfeito. TP de ômega não depende de Xi, porque a gente já botou o termo Xi quadrado que vem na integral. Então, agora é só você retrabalhar. Aí você tem um termo de C2 aqui, né? Tira esse C daqui e põe um quadrado aqui. C quadrado é 1 sobre μ0 ε0 em cima. Então, joga esse cara para cima com μ0 ε0. Tudo bem? O que mais que nós temos para simplificar aqui? Não, aí se todos somem, aí você pode botar com esse chapéu. Então, vamos escrever aqui. Então, isso aqui é Q quadrado sobre 16π2. O C quadrado vira em cima, μ0 ε0. μ0 corta, 1, ε0 corta, mais 1 sobra. Os x's todos somem, então fica só xi chapéu, agora escalar o U, quinta potência. E vira módulo de xi, agora chapéu, que eu já matei todos os módulos de xi, U vetor A. Agora sim. Então, essa é a fórmula para como é que a potência depende do ângulo. E como é que você tem, para você achar a potência, eu tenho que integrar isso aqui, né, no ângulo sólido. O problema é que essa integral agora não é trivial de fazer. Porque agora eu tenho seno de θ, dθ dφ, que aparece aqui, mas eu tenho agora esse U e A, e esse U depende do Xi, o vetor A é arbitrário, então você pode botar os termos coordenados que mais lhe convenha para o eixo Z, mesmo assim essa integral não é trivial de fazer. Tá? Então, o próprio Griffith só põe a resposta dessa integral aqui sem tentar resolvê-la né, no computador, sem tentar resolvê-la à mão. Vocês podem tentar ver se dá para resolver em matemática facilmente. Eu não lembro agora se pode explorar, mas não é tão trivial, não. Tudo bem? Conclusão. Você faz tudo isso aqui, dá uma conta arada, e você chega à conclusão que a potência... Bom, é uma integral, uma conta arada, uma integral. Certo? Mas, no final das contas, você vai ter esse termo aqui de Q2 sobre 16π quadrado, né? ε0, a gente prefere, tendência de escrever não como ε0, mas, na verdade, como... se você botar aqui, né, esse C2 virou μ0 ε0, se você botar de novo um μ0 ε0 em cima, né, vai cortar o ε0, e eu tenho que, então, se eu fizer isso, parece um C quadrado na história. Certo? Então, eu posso sempre fazer isso e ganhar um C quadrado. Então, vamos fazer isso aqui. E aí você escreve como μ0, Q2, sobre, aqui vai aparecer 6πc, aqui aparece um termo de gama a sexta, já vou explicar quem é esse gama. E aqui aparece A quadrado menos produto vetorial de V com A sobre C. Eu vou botar assim, C. V sobre CA ao quadrado. Ups, colchete. E o gama é o gama da relatividade geral, da especial, que a gente escreve, né? 1 menos beta quadrado. A gente costuma sempre escrever V sobre C. Esse cara aqui é o nosso amigo beta. Tudo bem? Então, olha só. Isso aqui é chamado generalização de Lennard. E ela dá a expressão completa. Aqui, no caso, quando você fizer V igual a zero, tem que cair no Larmor. Aí é fácil ver. Né? O caminho inverso é fácil fazer. Se botar V igual a zero, morreu esse produto vetorial. Em V igual a zero, gama é 1. Beta é 0, gama é 1. E eu caio em μ0 Q2 A2 sobre 6πc, como deveria. Tá? Mas o fato de que eu tenho... Deixa eu fechar aqui com mais uns comentários. O fato de que eu tenho um termo gama a sexta ali é importante. Porque esse gama é o termo que, quando você chega em velocidades relativísticas, ele tende a explodir, para o infinito. Certo? Então,
Então, conforme você vai atingindo velocidades relativísticas, o gama cresce indefinidamente. E como vai a sexta potência de gama, quer dizer que essa potência radiada depende muito forte da velocidade quando ela se aproxima da luz. Tudo bem? Então, essa fórmula aqui se reduz à fórmula de Larmor. Você não precisa ter V igual a zero, basta ter V sobre C muito menor que 1. Tá? Se aproxima rapidamente. V com C muito menor que 1. Qualquer velocidade relativística, você cai de novo em Larmor. E o fator gama a sexta diz que para beta aproximadamente 1, a dependência com a velocidade é muito forte. Bem? Dúvidas? Tá? Quem não ainda está com essa questão do tempo retardado do tempo e das derivadas aqui ainda um pouco não muito fixada, tem que revisar lá o capítulo 10. Ou, se tiver uma dúvida aqui, pode perguntar também. Daqui a gente já vai direto para o exemplo 11.3, que é um outro caso particular da fórmula de Lie. A gente fez V igual a zero, que é Larmor. Agora, qual é o outro caso particular dessa fórmula que será que dá para fazer analítico alguma coisa interessante? Quem se arrisca? Vocês têm que desenvolver esse raciocínio, pessoal. Uma forma complicada, em vez de desesperar, pensa assim, quais são os casos particulares onde eu simplifico? Então, V igual a zero é um. Qual outro? Seria V igual a C? Perfeito, mas V igual a C é um caso patológico, porque você está na velocidade relativística exata, certo? Bem, esse cara aqui vai tender a 1, mas é um vetor ainda, mas o gama vai tender a infinito, a potência radiada para V igual a C vai para infinito. Então, tudo bem, interessante você pensar, mas vai para infinito, e vai para infinito porque nenhuma carga massiva, nenhuma carga pode chegar à velocidade relativística. As únicas partículas que andam com... É uma coisa até para vocês começarem a pensar. A única partícula que anda com velocidade relativística na natureza são as partículas neutras. Fóton e, durante um tempo, pensou-se os neutrinos, se eles não tivessem massa. Hoje em dia, a gente sabe que os neutrinos têm massa. Né? Mas os neutrinos sem massa seriam também... Né? O nome já dá dica, né? Neutrino, né? Não tem carga. E o fóton. Então, essas partículas vão precisar da luz, o resto não. Né? Então, costuma ser, né, que você tem ou carga ou massa, mas não as duas coisas juntas. Desculpa, perdão. Ou você é neutro, né? Ou seja, se você tem carga, você tem massa. É isso que eu quis dizer. Certo? Então, esse caso V igual a C, tudo bem, vai divergir de fato, né? A potência vai crescer muito quando você relativística, isso é importante, tem consequência. Mas qual outro caso que pode ser matematicamente simples de analisar aqui, que não é V igual a zero? Que V igual a zero já foi. Acho que na direção de A. Isso. Então, esse é o exemplo que é V paralelo a A. Então, instantaneamente, não precisa ser sempre. Certo? Se você tiver sempre, tudo bem, você vai ter um movimento retilíneo. Se você está no movimento retilíneo, você tem V paralelo a A, e aí aquele termo lá é zero. Tudo bem? Perfeito. Então, o movimento retilíneo a condição suficiente. Mas se for simplesmente um pouquinho paralelo, bom, né? E aí você já matou aquele termo lá. Então, esse termo aqui morre em V igual a zero, mas ele também morre em V paralelo a A. O que muda, então, se eu tiver V paralelo a A? O que muda
é que a única diferença é que agora ainda tem um gama. Então, se o V for relativístico, esse cara pode ser alto. Fora isso, ele né, fica igual ali fica igual ao termo de Larmor. Tudo bem? Agora, então vamos lá, né? Vamos trabalhar. Então, se eu tenho V paralelo a A, se eles forem colineares, né, no tempo TR, o que acontece? Então, se eu volto lá atrás para aquela expressão aqui, dp de ômega, vamos voltar um passo atrás. Eu vou voltar para essa expressão aqui atrás. Então, eu tenho dp de ômega. O que eu tenho? Eu tenho Q2 sobre 16π² epsilon zero, certo? Então, esse cara continua a verdade. O U, nesse caso, continua sendo diferente de V, porque o V não é zero. Então, esse cara continua sendo diferente de V. Eu vou reduzir aquela fórmula lá atrás. Então, eu vou pegar esse termo aqui todo, trabalhar ele, para ver se eu consigo mostrar que eu tenho a dependência, quando eu integrar, chegar nesse termo aqui, mas agora eu quero saber a dependência angular. Né? Eu quero saber como é que esse cara vai depender do ângulo. Não quero saber só a potência total integrada, mas quero saber em que direção que eu estou emitindo. Porque não vai ser uniforme, não vai ser isotrópica essa radiação. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegar os termo a termo. Então, eu tenho Q2 sobre 16π² epsilon zero. Eu tenho xi escalar U, que eu vou abrir quem é, e xi vetor U vetor A. Agora, U vetor A vai simplificar, porque a parte de V vetor A vai sumir. Então, eu tenho então vamos lá, U continua sendo, até vocês se acostumarem, né? Xi menos V. Tá? Xi chapéu menos V. Então, aqui eu vou ter o termo que é xi escalar U. Xi escalar U tem um termo que é C e tem um termo que é menos V escalar C. Quinta potência. E agora, o módulo quadrado ali. Módulo de xi vetor U vetor A, mas o V não importa. Então, isso aqui é xi vetor A, e eu ganho um fator de C ali. Né? Tem um C aqui. Como aqui vai ser quadrado, o C pula fora como C quadrado. Então, aqui vai pular fora como C quadrado. Tudo bem? Ficou claro? Então, é esse cara que eu tenho que fazer. Esse cara da direita aqui, eu vou ter que trabalhar ele. Quem é? Quem que importa esse cara aqui? Bom, Bach cabe de novo. Né? Então, esse aqui é xi chapéu escalar A, né? Na direção xi chapéu, B A escalar C, menos cabe, que é simplesmente o A. Não tem mais ninguém. Então, né, esse termo com o quadrado todo é você tirar o módulo desse cara e levar ao quadrado. Quando tirar o módulo e levar ao quadrado, eu tenho um termo que é A quadrado. A gente fez essa conta na aula passada igualzinho. Depois tem um termo que é esse cara ao quadrado aqui. Depois eu vou ter menos 2 vezes esse cara aqui. Né? Então, o módulo desse cara aqui vai sumir, vai ficar só que se escalará, menos o do escalar deles, vai ter um novo que se escalará aqui, só que aqui vai ter 2, então sobra uma vez negativa. Tudo bem? Está aparecendo, a gente fez na aula passada já. Então, esse termo aparece lá. Certo? E aparece um se escalar V aqui embaixo. E o V é colinear a A. Então, se esses dados são colineares, isso, né, nos convida a definir V como sendo V na direção Z
A na direção Z, de modo que vai aparecer um monte de xi escalar A e xi escalar V vão ser tudo xi escalar Z. Tudo bem? E o xi é R menos W, então vai aparecer R escalar Z, que é cossenos de θ. Vão aparecer alguns cossenos de θ para lá e para cá. Então, isso aqui me leva a escrever dp de ômega como sendo... agora eu tenho esse C2 aqui e esse ε0, de novo, eu quero escrever com um μ0, que eu quero escrever dessa maneira que vai recair na fórmula de Lennard. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer se eu multiplico aqui em cima por μ0 e aqui embaixo por μ0, esse ε0 μ0 vai dar um termos de 1 sobre C2 aqui também. E o μ0 vai continuar ali em cima onde eu quero. Então, vamos lá. Essa aqui vai ser Q2 μ0 sobre 16π², certo? C2 com esse ε0 μ0 vai dar C² embaixo. Desculpa, aqui dá 1 sobre C2, dá C² em cima. Aqui eu vou ter... Não sei por que ele está escrevendo aqui o tempo todo. Aqui o C pula para fora com a potência quinta, que multiplica 1 menos xi chapéu escalar beta, certo? E xi chapéu escalar beta esse xi escalar beta vai dar simplesmente, né, o xi vai ser em relação ao eixo Z, tudo bem? E vai aparecer um termo de cosseno de θ aqui. Então, aqui, se eu botar o C para fora, eu vou ter aqui, no final das contas, 1 menos beta cosseno θ a quinta. Onde, de novo, θ é o ângulo temporal. Não sei por que temporal faz essas coisas. Que termos mais eu tenho aqui? Eu tenho um termo aqui em cima de A² menos... Então, esse cara pula para fora com A². E aqui eu tenho 1 menos cosseno ao quadrado de θ de novo. Tudo bem? Perdi alguém? Não, né? Acho que é isso mesmo. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de θ é seno ao quadrado de θ. Então, esse aqui é μ0, Q2, né? A2 sobre 16π. O C aqui está com C², sobra um C aqui embaixo só. Seno ao quadrado de θ sobre 1 menos beta cosseno de θ a quinta potência. Então, esse é o que eu queria nesse exemplo, é a dependência angular da potência irradiada. Como é que é a forma visual desse gráfico aqui? Seno ao quadrado sobre 1 menos beta cosseno a quinta. Né? Então, se você põe aqui o eixo Z apontando para lá, o termo seno ao quadrado, né, de θ seria algo assim, né, já. A gente já viu esse perfil de radiação antes, que é para uma carga em movimento. Desculpa, em repouso. Só que agora eu tenho esse 1 menos beta cosseno a quinta. O que esse termo faz? Quando eu estou aqui perto do eixo Z, cosseno de θ tende a 1. Tende a 1 não, é 1. E aí eu vou ter 1 menos beta quinta. Então, se o beta for alto, eu vou estar dividindo por um cara pequeno, ou seja, eu vou estar amplificando. Isso, né? Então, eu amplifico na direção positiva e para aqui a direção para trás, né? Aqui é a origem, para a direção atrás, eu tenho cosseno de θ menos 1. Isso aqui é 1 mais beta, que é um número maior que 1. Eu diminuo. Ou seja, eu amplifico nessa direção. Resultado final é que o perfil de densidade fica assim. Né? Ele fica deslocado para frente. Quanto deslocado para frente? Depende do beta. Quanto maior o beta, maior deslocado para frente ele é. Tudo bem? Então, tem um ângulo de máximo aqui, que um dos exercícios da lista, desculpa, dos exercícios do Griffiths, é para calcular quem é esse θ máximo aqui. Tá bom? Em função do beta, etc.
E agora você poderia integrar para saber a potência total. A potência total para recuperar a forma de Larmor, nesse caso particular, é integrar dp de ômega com d ômega, que nada mais é do que seno de θ de θ de φ. E essa conta já dá para fazer. Mais fácil. É só fazer uma substituição trigonométrica. E aí você vai, recai a forma de... Não vou fazer essa conta, não. Vou integrar o simples. Tudo bem? Então, dá para derivar a forma de Lina analiticamente sem muita dificuldade, nesse caso particular de V paralela a. Onde é que esse cara... onde é que isso é relevante? Isso é muito relevante quando você tem um movimento numa direção de uma partícula carregada que atinge uma barreira. Dá um tiro de um elétron na parede, por assim dizer, né? Porque você vai ter a velocidade numa direção, a aceleração vai ser paralela à velocidade. No caso, vai ser na direção contrária, mas aqui eu só estou usando que elas eram paralelas. Antiparalela dá na mesma. Certo? Então, se um elétron, um próton, muito acelerado, bate num alvo e ele é freado, ele emite uma radiação com esse perfil. E esse caso de radiação tem um nome. Ele é muito importante, ele tem um nome. Isso aqui é chamado, alguém sabe qual é o nome disso? Bremsstrahlung. Então, eu perdi um H aqui. Bremsstrahlung. Né? Bremsstrahlung em alemão é radiação de freio, ao frear. Certo? De freada, não sei qual é o termo mais apropriado, mas é uma radiação de freada. Então, né, a teoria de Bremsstrahlung é isso, baseada nisso, tá bom? Você já vê, emite um cone de radiação. Então, olha só, como sempre, na direção da aceleração, a radiação é nula. Certo? Então, no eixo Z não tem radiação nenhuma. Mas, para propriedades relativísticas, é um cone de radiação que vai tendendo ao eixo Z. Então, se você está numa velocidade relativística, vai ser um cone que é praticamente na direção do Z, exceto que tem um buraco ali no eixo Z em si. Ficou claro? Estão muito calados. Já estudaram Bremsstrahlung? Já viram alguma vez no curso de vocês? Eu vi, agora eu estou fazendo o Lab 4. Isso aí. Tá? Então, essa é a Bremsstrahlung, do ponto de vista da dedução, né, do nosso curso. Tudo bem? E é aqui que aparece. No Lab 4, vocês têm alguma experiência com Bremsstrahlung? Não, mas a gente ia fazer um seminário e eu acabei comentando. Estava surpreso. Falei, nossa, a pessoa está fazendo Bremsstrahlung. Não. Seria interessante. No Lab 1 tem um pouco também. Legal. Estou um pouco desatualizado nas experiências atuais dos labs avançados. Muito bem, pessoal. Vamos entrar agora na sessão onde as coisas começam a ficar estranhas. Até aqui foi tudo umas contazinhas, né? Os termos são, né? Tem muitos termos na GFMEL para a gente trabalhar. A gente vai simplificando, pega a radiação. Agora vamos falar da reação de radiação. O que é reação de radiação? Que é um termo meio ruim, tudo bem? Na verdade. Que é o seguinte. Quando você tem uma carga irradiando, conservação de energia, certo? Se eu estou irradiando, essa energia está vindo de algum lugar. Da onde está vindo? Da carga. Não tem mais nenhum lugar. Certo? Então, quando você tem uma carga em movimento acelerado, ela está jogando energia para o infinito, o que significa que ela está perdendo energia. Se ela está perdendo energia, tem que perder momento, certo? No final das contas está associado, né? Você vai estar perdendo, vai ter uma força atuando sobre a carga, que vai estar alterando o momento nela. Efetivamente, é isso que acontece. Então, conforme uma carga acelerada executa o movimento dela, ela, né, transfere energia dela para os campos e, portanto, ela muda o movimento dela. E a gente descreve isso, muitas vezes, chamando como uma força efetiva que atua na carga, mas vem da própria radiação dela mesma. Certo?
E aí, por isso que chama reação de radiação, que é a força de reação, né? A carga faz uma radiação, que enfim, você pode pegar uma carga teste e empurrar ela lá no infinito, certo? Onde seja, né? Aquece o painel solar aqui, né, lá no Sol, e perdeu. Mas o elétronzinho do Sol perdeu essa carga, perdeu essa energia, certo? Então, tem uma dissipação acontecendo, então você tem como se fosse uma força de atrito na carga. Entenderam a ideia? Você tem uma força efetiva. Que dissipa a energia da carga. Estamos falando da pontual, desde que ela esteja acelerada. Pré-requisito é que ela esteja acelerada, porque senão não irradia. Ou é verdade isso? Então, vou botar entre parênteses aqui. A carga precisa estar acelerada para ter uma força de radiação? Na verdade, não é tão simples assim. Por quê? Como eu falei já, né, antes, se você tem uma carga sem aceleração, mas com movimento de velocidade, ainda assim você tem campos de velocidade, né? Campos de indução, que a gente chama. E esses campos, a gente já viu, o campo eletromagnético pode carregar momento. Então, se o momento do campo variou, é porque o momento da carga tem que variar para compensar. Então, os campos de velocidade aqui não são irrelevantes mais. Claro que a energia nos campos de velocidade não se propagam para o infinito. Portanto, em algum momento a carga recupera essa energia de volta do campo, certo? Fica tipo emprestado ali para o campo que ela pode recuperar. Enquanto radiação não, vai embora. Certo? Radiação é aquele empréstimo que você não vê nunca mais, né? E o campo de velocidade não, você pode em princípio recuperar. Tudo bem? Então, na verdade, a gente tem que pensar com cuidado o que vai acontecer aqui, levando todos os campos. Muito bem. Como é que a gente pode trabalhar isso? Bom, a gente viu duas formas para a potência irradiada. A forma mais simples, não relativística, é a forma de Larmor. Certo? Então, se a gente supor que o movimento é não relativístico, vamos supor agora que o movimento é não relativístico, para não ficar tão complicado. Supondo beta, que é V sobre C, muito menor que 1, vale Larmor. Então, podemos falar, bom, tudo bem, eu sei qual é a potência total irradiada pela carga. É só pegar aqui μ0 Q2 A2 sobre 6 πc e converter isso, né? Isso é uma potência. Potência, você pode associar uma força. Então, P, você pode associar a força como F escalar V. Né? Energia é integral de F escalar dl. Potência é, né, derivada temporal disso, F escalar V. Tudo bem. Então, você poderia dizer, bom, a potência eu sei qual é. É só você pegar e botar no Larmor aqui, que é μ0 Q2 A2 sobre 6 πc. Tomando cuidado que, se essa potência está sendo irradiada, significa que a carga sofre uma força de atrito, que é contrária à velocidade. Então, aqui tem um menos. Certo? Tem uma carga em movimento, digamos, você solta ela em movimento uniforme, solta ela, né, isolada, com uma certa velocidade, certo? E uma certa aceleração. O que acontece é que você tende a ter uma força contrária à velocidade dessa carga. Se ela estiver realmente isolada, não vai ter força nenhuma atuando sobre ela, também não vai ter aceleração. Mas se ela estiver sofrendo uma força externa, tem aceleração, e ela vai se mover a força composta, que é a da externa, com essa força de reação de radiação. Certo? Então, isso aqui, você vai dizer, olha, tudo bem,
Isso é uma sugestão que eu teria. Então, será que é só você fazer isso? Será que você dizer que essa força e fazer força escalar V é dada pela fórmula de Larmor está correta? Então, essa fórmula aqui, na verdade, não está correta totalmente. Por quê? De novo, a fórmula de Larmor, a gente fez duas hipóteses. Uma é que a velocidade era baixa e a dois é que a gente só queria a potência no infinito. Certo? Então, se você está levando em conta os campos de velocidade também, você vai ter mais termos de variação instantânea de energia. Certo? Então, essa sugestão de que você está pensando, isso aqui não vai ser verdade sempre. Quando é que deve... Mas calma aí, mas a fórmula de Larmor também, né, tem uma certa sentido. Como eu falei, o que você joga de potência nos campos de velocidade, você recupera em algum momento. Então, na verdade, essa igualdade aqui não deve ser completamente esdrúxula, certo? Isso significa que, se você tem um movimento que você recupera essa energia em algum momento, né? Se você recuperar essa energia em algum momento, aí sim essa fórmula vai ser verdade. Porque só o que foi jogado fora foi perdido. Então, o que é que eu estou falando? Que a igualdade deve ser válida apenas em média. Porque significa, ora você está emprestando campo de velocidade, ora você está ganhando de volta. Então, ora, né, a sua força de radiação vai ser um pouco maior do que esse termo, ora vai ser um pouco menor. Mas, em média, entre aspas, deve ser válido. Se o movimento da carga for periódico, por exemplo, uma carga andando em um círculo, né? Como, por exemplo, é no acelerador, né, LHC, é fácil você definir o que quer dizer por média, a média no período. Então, em geral, isso é difícil. É difícil você definir exatamente o que você quer dizer, por qual é o termo que eu tenho que fazer médio para que eu possa levar e usar essa fórmula. Estão entendendo o raciocínio? Ou está obscuro? Por enquanto, sim. Tá bom? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Se você consegue definir você falar um movimento periódico, significa que você está retornando uma certa configuração. Então, em geral, o que a gente quer fazer é isso aqui. A gente quer definir dois instantes de tempo, T1 e T2, onde o sistema volta à mesma configuração, para que eu possa calcular esse produto escalar aqui, integrar ele num tempo, né, de T1 até T2, e eu vou dizer que, né, o que eu perdi, né, o que foi dissipado nesse momento, é dado pela forma de Larmor, onde eu integro de T1 até T2 o termo de radiação, que é com A quadrado dt. Né? O que significa que, eu estou impondo aqui, eu estou dizendo que o meu sistema deve estar na mesma configuração em T1 e T2. Tá? Esse negócio de mesma configuração é um pouco mais delicado, pode parecer à primeira vista.
Porque o que você quer dizer com a mesma configuração? Você pode falar, olha, tá bom, tem que estar com as mesmas posições e velocidades e acelerações instantâneas. E é razoável você pensar assim, mas a rigor, isso não exatamente, a gente vai mostrar, correto. Tá? Mas vamos pensar aqui no momento que eu estou no movimento periódico e eu volto, cada instante de tempo, para a mesma situação, e sempre sem ter uma diferença clara entre T1 e T2. Muito bem. Então, se isso for verdade, depois eu vou botar essa sutileza aqui, eu posso, aí vai valer essa forma em média, ou seja, não é instantaneamente sempre verdade aqui, mas se eu integro em um período, certo? Vai ser verdade. Tudo bem? E aí eu tenho que fazer integral de A quadrado dt. Integral de A quadrado dt é integral, né, no T1 até T2, de derivada da velocidade em relação ao tempo, escalar derivada da velocidade em relação ao tempo. Isso aqui. Do tempo. Certo? E aí, como é que eu resolvo uma integral dessa? O macete é você resolver por integração por partes. Tá? Se você resolve por integração por partes, eu tenho que isso aqui o V escalar dv dt em T1 e T2, ou seja, você escala a sua aceleração, menos a integral da derivada segunda de V em relação a T2, escalar VDT. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que se eu estou na mesma configuração em T1 e T2, significa que eu vou estar na mesma velocidade de aceleração em T1 e T2. Essa é a condição necessária. Significa que esse termo aqui é nulo. Certo? É a hipótese que eu fiz. Esse número matematicamente, desculpa, não é um vetor, é um escalar. Aí eu tenho que fazer a integral, né, de derivada segunda de V em relação a T. Mas, olha, aqui eu tenho essa equação de cima, essa equação de baixo. Você vê que ambas envolvem uma integral do escalar de VDT. Certo? Então, aqui já isso sugere que eu possa, talvez, igualar a força de radiação a esse termo aqui na frente, que é a derivada segunda de V em relação a tempo. Certo? Então, condição suficiente para que a equação 1 seja igual à equação 2 é você dizer que a força de radiação vai ser esse termo aqui, derivada segunda, certo? Aí tem menos com menos vai dar mais, tem os termos aqui na frente, 0 Q sobre 6 πc, e aí sobra essa derivada segunda da velocidade em relação ao tempo, que é a derivada temporal da aceleração, que é uma quantidade que não costuma aparecer, né, nos cursos de física. Então, isso é uma condição suficiente. Mas isso aqui não é uma prova, tudo bem? Porque você pode ter que duas integrais sejam iguais sem que os integrandos sejam iguais a cada ponto. Tá? Mas tudo bem, no mínimo sugere que isso aqui seja verdade, essa forma tem um nome, que é a forma de Abraham-Lorentz. Abraham-Lorentz. Dada a força de radiação. Que tal? O que vocês acharam? Estranho. Mas Porque então o que acontece? Ainda não entendi o que acontece com uma partícula em movimento retilíneo uniforme. Se ela vai desacelerar, a velocidade dela vai mudar ou não?
Vai ter que mudar. Mas olha só, se uma partícula está em movimento retilíneo uniforme, já a aceleração dela é nula, então ela já não irradia. Certo? Uma partícula em movimento MRU não irradia. Você poderia pensar em MRUV. Tudo bem? Não, é que você falou dos campos de velocidade, fiquei com isso na cabeça. Não, tudo bem. Você pode, de novo, você numa partícula com velocidade, ela pode jogar energia nos campos e recuperar, certo? Mas o que eu estou fazendo nessa conta da forma de Abraham-Lorentz é uma média sobre um intervalo de tempo onde eu voltei a mesma configuração. Ou seja, tudo que é campo de velocidade ali, o que eu joguei do campo de velocidade eu recupero. Então, eles já não contribuem. Tá? Mas, por exemplo, o movimento circular, certo? Ele tem velocidade, tem aceleração centrípeta, então irradia, certo? Você poderia fazer esse raciocínio. E aí o que acontece é que você vai ter uma força de radiação que ia depender da derivada temporal da aceleração. E aí, de certa maneira, ela tem que estar dissipando, ela vai estar dissipando a energia do seu campo. Então, quer dizer, ela teria que estar, né, de alguma maneira, você vai ter que resolver o sistema todo, e você vai ter que ter uma perda de velocidade, consequência de perda de aceleração, né, mas também vai ter uma ponta, de modo que você está irradiando, né, cada vez emitindo menos. Mas se você está em dúvida de como é que resolve a equação final, você está no caminho certo, que você vai aparecer umas coisas meio complicadas aqui, mas, em princípio, tem uma força que é proporcional a ponto, então vamos lá. Proporcional a ponto, e eu sei que o somatório das forças que atuam no sistema tem que dar MA. Na minha sistema não, na carga pontual, que está mais simples do que é. O problema, né, é que a ponto é uma derivada de terceira ordem da função de posição. E derivada de terceira ordem, equações diferenciais de terceira ordem, tem muitas patologias nas soluções. E essa não é uma exceção. Então, a fórmula de Abraham-Lorentz exibe patologias. Tá? Vamos estudar uma dessas patologias? Vamos deixar o curso estranho, de repente? Boa ideia. Então, vamos ao primeiro exemplo. Exemplo 1 é 11. O exemplo 1, mas tem um nome. Vamos pegar aqui. Não tem nome? Não. Isso não então, exemplo. Na verdade, não é exemplo. Não é o exemplo do livro, mas qual é a primeira patologia? Então, vamos pensar exemplo, sem ser número. Pensa numa partícula que está na ausência de força externa. Certo? Bom, se eu tenho ausência de força externa, a minha expressão é força de radiação, pega só o movimento, pega só o módulo, né? Π0, Q2 sobre 6 πc, A ponto, igual MA. Parece uma equação simples, né? Equação diferencial de primeira ordem. Qual é a solução dessa equação? Exponencial. A de t, 1 a 0, exponencial de t sobre um tal, uma constante de tempo, você pode calcular. Você faz a conta, esse tal vai vir nesse M0 que aí, P2 sobre 6 πc, vai aparecer M, e aí isso aqui tem dimensão de tempo, então é isso mesmo. Ou seja, qual o problema? Isso aqui, se você pegar rigor, diz que a sua aceleração cresce exponencialmente. A velocidade vai crescer exponencialmente. Então, a sua solução cresce
de modo explosivo. Exponencial, né? Vou chamar explosivo aqui. E para um elétron, essa constante de tempo aqui, você pode substituir a massa do elétron, a carga do elétron, e aí você vai ver que esse tal é da ordem de 10 a menos 29 segundos. Menos 24 segundos. Ou seja, em uma escala de tempo de 10 a menos 24 segundos, você ia para movimentos exponencialmente crescentes. Isso é o que a matemática está te dizendo. Então, você pode falar, não, tudo bem, mas eu resolvo esse problema dizendo, tá bom, eu resolvo forçando essa constante aqui ser zero, que é a solução também. Eu estou na ausência de força externa, certo? A carga não tem que ter aceleração nenhuma, ela não está irradiando, faz sentido até, fisicamente. Mas, matematicamente, já está começando a aparecer o primeiro cheirinho de coisa estranha, porque, olha, se esse A0 não fosse zero, se você dá uma aceleração inicial para a carga, por algum motivo, né, você tem um crescimento exponencial de aceleração. Tá? Então, esse é um primeiro problema. Aí você fala, não, olha, tudo bem. Então, eu vou botar A0 igual a zero, porque aqui é um caso, né, solução trivial. Tá bom. Mas aí aparecem outros problemas, porque se você agora tem uma partícula em repouso, então, sem, né, quer dizer, você está em repouso, está de constante, sem uma força externa, e aí você aplica uma força externa em algum instante de tempo. Quer dizer, você põe uma força externa que vai começar a atuar. O que acontece? Vamos para o segundo exemplo. Se de repente eu aplico uma força externa, esse mesmo problema anterior, diferente de zero, certo? Digamos, em t igual a zero, o que acontece? Acontece resolver, se você resolve essas equações impondo, né, que esse A0 é zero, e você aplica essa força externa, o que você vai ter é o seguinte, que a partícula começa a acelerar em t da ordem de menos tal. Isso tem um nome que é chamado de pré-aceleração acausal. A partícula reage à sua força antes da força atuar. Que tal? Tranquilo? Não. Parei que ia ficar estranho. Aí você fala, não gostei, não quero uma aceleração que exploda, nem quero aceleração pré-causal. Certo? Então, a resposta para você é não dá. Então, no exercício, deixa eu ver aqui o número. É um exercício do Griffiths que eu passei para vocês na lista, 11 ponto alguma coisa, peraí. 11.19. Vocês irão demonstrar que você pode se livrar da aceleração pré-causal ou da aceleração explosiva, mas não de ambas. Ou seja, você pode ter uma solução
com aceleração explosiva ou pré-causal. Aceleração pré-causal, mas não dá para ter as duas coisas. Quer dizer, ou com aceleração explosiva sem aceleração pré-causal, ou com aceleração pré-causal e sem aceleração que fora. Eu, né, pessoalmente, digo o seguinte: você, a situação explosiva totalmente não faz sentido, a gente não é observado, não está acontecendo. A aceleração pré-causal é um pouco mais sutil. O que significa ali? Até porque a escala de tempo para um elétron 10 a menos 24 segundos. Significa que se atua uma força instantânea no elétron, ele começaria a reagir 10 a menos 24 segundos antes dessa força. Que não viola nenhuma observação. Mas incomoda teórico. Tem uma solução, né, pré-causal. O que vocês acham? Eu acharia que a expressão para força estaria errada. Tudo bem, eu concordo com a sua análise, Arthur. Você está dizendo o seguinte: olha, você supor uma força que é tipo degrau é não físico e acabou a discussão. Tudo bem, eu concordo com você, certo? Eu acho que também a explicação mais razoável. Só você disser, tem uma força que atua de repente, instantaneamente, com uma força degrau, não é físico, certo? Você poderia falar assim: olha, não é físico, tem uma força assim, não é muito razoável, e tudo bem. Mas também não é absurdo você pensar numa força que é um degrau. Você pode pensar, eu deixo para vocês como exercício, tentar imaginar situações onde isso pode acontecer. Tudo bem? Uma força que de repente aparece. E se você tiver isso, você tem uma solução que tem um pequeno intervalo de tempo, muito curto, onde a carga se move antes da força ligada. No fundo, o problema é o seguinte: você chega numa equação de movimento terceira ordem. Equações de movimento terceira ordem são complicadas. Quase todas as teorias que quase todas as teorias que o pessoal gosta na física, estuda, modela, tudo mais, não envolve equação acima de segunda ordem, certo? Em geral. Mas aqui não tem como, porque a solução, essa equação de Brown-Lorentz, ela não um absurdo você pensar, tudo bem? De fato, você pode explicar vários exemplos físicos. Então, eu vou deixar para vocês lerem, já deu nosso tempo aqui, o exemplo 11.4, mas eu vou só mencionar rapidamente. O que é o exemplo 11.4? É um exemplo bem razoável, que é uma partícula em movimento circular. Movimento circular não. Uma partícula que está oscilando no oscilador com frequência ômega, movimento oscilatório. E o que vai acontecer? Então, conforme ela vai oscilando, ela vai emitindo. O que você vai mostrar é que é uma oscilação amortecida. Você vai mostrar que, no caso do oscilador harmônico, você vai ter um oscilador amortecido, o que é totalmente razoável. Outros problemas que eu sugeri, eu estou na lista também, são problemas razoáveis, onde a forma de Abraham-Lorentz vai dar resultados totalmente que fazem sentido, coerentes, tudo bem? Mas essas patologias aparecem, e esse problema de reação de radiação é um problema não simples de resolver. A seção 11.2.3, eu não vou passar, a gente vai pular a seção. Vocês podem ler, não é tão complicada e tão densa assim, mas é porque eu quero agora entrar já em relatividade especial, que é a parte muito interessante do curso, eu quero fazer sem correria. Mas, onde a gente vai botar as coisas de maneira mais, vou dar um olhar mais consistente para tudo. Essa seção 11.2.3 discute a base física da reação de radiação, que, no fundo, mais facilmente explicável você pensar em uma carga que não seja pontual, mas seja tamanho finito, tão pequeno quanto você quer, mas finito. E a força de reação de radiação, no fundo, é você pensar que pedaços da carga estão fazendo força sobre outros pedaços da carga. Então, se eu ponho que ela tem um tamanho finito, com uma distribuição de carga uniforme, mas não pontual, você pode
trabalhar essa força de radiação como pedaço da carga fazendo força nos outros pedaços, né? Metade do elétron da frente fazendo força, metade do elétron de trás e assim por diante. Então, essa discussão no tamanho finito se aplica e, de certa maneira, se você pensa em tamanhos finitos, essa questão de pré-aceleração causal poderia ser explicada dessa maneira também, quando você pega uma carga, né, de novo, fora do regime pontual, certo? Também é um jeito de você resolver esse tipo de problema, né? O Griffiths, na opinião dele, ele acha que esses problemas, essas patologias de Abraham-Lawrence podem estar indicando isso, né? Que as cargas, enfim, para ser uma discussão mais coerente, causal perfeitamente, né? Explicitamente causal, o jeito de fazer isso ficar coerente é pensar em cargas não pontuais. Mas não é claro que tem algum tamanho não pontual nas nossas partículas fundamentais. Então, essa é uma opinião, não é um fato. Tá? Bom, com isso a gente encerrou o capítulo 11 de radiação, pessoal. Então, na próxima aula, antes de entrar em relatividade, seria bom a gente fazer uma discussão, porque terça-feira, não é aula invertida, é aula normal, mas é bom você gastar um tempinho dando uma passada limpa nesses capítulos para ver se ficou alguma dúvida aí. Tem alguns detalhes sutis de interpretação e de matemática, também da lista, tirar dúvida. Pensar um pouco nessas questões aqui de patologia da radiação. E antes de entrar em relatividade especial, porque a gente vai ter que começar uma discussão um pouco mais longa agora com relatividade. Tá bom? Ok. Professor, Oi, Gato. antes de encerrar, eu queria tirar dúvidas sobre o que acabou virando a questão da lista sobre a cor do céu. Uhum. É que eu não achei muitas referências muito boas. Eu tentei fazer algo mais quantitativo, fazer uns gráficos. Só que eu não acho, né, não acho referência boa para saber o quanto de radiação chega aqui no nível do mar, por exemplo, que vem do Sol. E nem o quanto que os cones da retina, do olho, absorvem de cada comprimento de onda. Eu Então, tentei... Sim. pode falar. Não, é que eu até cheguei a ver alguns gráficos, mas eu não consigo pegar dados para fazer esses gráficos eu mesmo. Eu fiz só no olhômetro. Aí eu não sei se existe algum lugar para encontrar esses dados. Então, tá bom, então existe. Então, por que eu botei isso na lista? Porque exatamente eu acho que é uma boa questão para trabalhar uma coisa, que também eu acho que é pouco trabalho no curso de graduação, mas é a transição que vocês estão fazendo no final da graduação, que é mais próximo de um trabalho de pesquisa mesmo, onde você tem que fazer uma consulta, uma busca por informação que não está ali mastigado no livro. Então, de fato, essa busca online, onde é que está a informação, onde é que eu consigo isso, é parte do que eu quero que vocês trabalhem um pouco. Mas não quer dizer que eu não posso dar dicas para você de onde procurar. Primeira coisa que eu diria para você é simplificar um pouco o seu problema. Se quiser fazer análise muito detalhada, é complicado mesmo. Tá? Então, por exemplo, uma simplificação que você pode fazer é ignorar a absorção na atmosfera. Tá? Ou seja, pensar que o que você está trabalhando é a luz no espaço sideral mesmo, aquele espectro do espaço sideral é aquele que está na atmosfera. Certo? E sem pensar que você está com... Né, a nossa atmosfera absorve certos comprimentos de onda mais do que outros. Mas eu queria ignorar isso. Eu acho que é uma aproximação, de novo, é um modelo, você tem que fazer simplificações. Então, eu acho razoável. A própria luz do Sol não é um corpo negro perfeito, se você for procurar referências de novo, mas é aproximadamente corpo negro. Eu também acho que é uma boa aproximação, certo? Então, são graus de simplificação que vocês vão ter que, digamos assim, dosar, tá? Então, isso são duas maneiras de você dosar rápido, né? Simplifica. Uma das perguntas que você fez. A outra dos cones, tem referências, sim, online para achar isso. Não é tão fácil achar, mas na própria Wikipedia, se você for olhar lá, tem as curvas dos 3 cones, cada um como que são. Se você procurar também referência sensibilidade do olho, ou responsividade, são os termos, sensitivity e responsivity dos cones, você vai achar individual e também vai achar o combinado do olho inteiro, né? Quer dizer, né? A sensibilidade da luz somado, né? Para essa questão, para mim, qualquer uma das duas já está bom o suficiente. Tá? Eu posso te passar um site onde tem isso, essas informações, se você quiser baixar. Tudo bem? Mas, de novo, se você faz no olhômetro, como você falou, desde que você faça uma coisa razoável e você faça um gráfico e olha que está parecido, para um nível de lista está razoável. Tá bom?
Agora, tem que ter uma justificativa, assim, não é um chute completo, entendeu? Não é pegar uma função lá e aproximar para um degrau, sei lá, e talvez fique meio complicado, mas eu quero que vocês mesmos tentem pensar qual o grau de aproximação já dá o resultado razoável, entendeu? Você vai ver que quando a sua aproximação for grosseira demais, você não vai recuperar a cor azul do céu, minimamente falando, certo? Quando a aproximação já for uma aproximação simples, você já vai mostrar que o céu não é lilás. Entendeu o que eu estou falando? Tá bom. Sim, eu cheguei a ver isso do Wikipedia, tem 3 gaussianas, mas eu achei que não Não bastava é olhar. exatamente gaussiano, mas você já está dando uma sugestão, aproxima para o gaussiano, entendendo? Assim, aqui não é um trabalho de... A gente não está publicando um artigo no assunto, a gente não precisa ser ultra preciso, tudo bem? Eu quero só que vocês comecem a exatamente ir buscando essas informações, sem gastar tempo infinito, mas que já deu qualitativo, não só qualitativo, eu quero, não quero uma discussão só, tem esse é maior que isso, menor que isso, eu queria só umas continhas, mas também não quero, de novo, nível de quem está estudando o tema em pesquisa também. Mas eu te dou um site, se você quiser, você pode baixar tabelas, onde tem aqueles gráficos lá em tabela. Eu te mando, ponho para você, tá bom? Eu mando o link para você. Ok. Tá bom. Tá? Mais uma dúvida, pessoal? Beleza. Se qualquer outra dúvida, terça-feira vocês perguntem. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, gente. Boa semana. Tchau.